Nós já estamos de volta com um Roda de Entrevista nesta terça-feira à noite. Estamos discutindo aqui o tema e o lema da campanha da Fraternidade. O padre estava falando sobre a questão do saneamento, a questão da dengue, da zika, e a Valéria quer continuar essa discussão. Por favor, Valéria. Justamente dentro do tema, né, da encíclica do Laudato Si, o Papa critica as diversas formas de explorações, né, na área econômica. Quer dizer, é um cuidado que ele tem no próprio documento com a criação e a luta pela justiça. O senhor acredita que essa aproximação da igreja com a política, com a economia, é uma função primordial da igreja? Valéria, a igreja tem como função levar Deus às pessoas. Agora, nós não podemos levar aquele Deus lá dos ápices, né? Aquele Deus que está só lá no altar. Nós temos que lembrar que o nosso grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o irmão como a nós mesmos, né? A gente ama a Deus, ama o irmão, para depois amar a gente. Então, não posso professar a minha fé, não posso falar que eu acredito, que eu creio em Deus, que eu tenho fé, se eu não sou capaz de ver no meu irmão esse Deus. Então, é isso que o Papa está chamando a atenção. Quando o Papa dá uma grande resposta à sociedade hoje, ele está dizendo para a sociedade: cuida da vida, cuida do irmão, cuida da pessoa. Olha aí, por exemplo, o que nós estamos vivendo de modo muito especial, mas já chegou aqui, até na nossa cidade, né? Por exemplo, nós temos aqui na região Santa Terezinha, ali na região do Sepaigo, grandes refugiados, um número muito grande de refugiados. Mas a gente vê hoje uma Europa totalmente tomada por essa fuga da humanidade na luta da sobrevivência. E não nos cansa de ver quantas pessoas sendo naufragadas hoje no oceano, porque estão saindo de suas terras para poder sobreviver. E muitos não sobrevivem porque muitos estão morrendo no oceano. Então, esse é o cuidado da igreja, esse é o cuidado do Papa. Padre Rodrigo, mas pode ter um inchaço na Europa. Sim, pode ter um inchaço na Europa, mas qual que é o mais importante? Um inchaço na Europa ou a vida que deve ser salva? Aonde ele até enfatiza no próprio documento que o acúmulo, né, de lucros, salvo engano é isso, que o acúmulo de lucro é imoral. O Papa pega muito pesado. Ele não só fala que o acúmulo de lucros é imoral, como essa desigualdade social deve doer na nossa consciência, né? E hoje, Valéria, é interessante a gente ver que dentro da própria igreja, até para aquelas pessoas que querem fazer um caminho mais radical, de estar próximo mesmo do Evangelho, tem realmente feito uma experiência de abrir mão de suas posses e colocar nessa altura do campeonato, onde o nosso país vive por crise, onde a nossa sociedade passa realmente por grandes dificuldades, mas a gente vai vendo pessoas fazendo uma experiência de pegar tudo que tem e de realmente fazer uma divisão comum. Como também o surgimento de grandes empresas, pessoas ligadas à igreja, que nós chamamos de economia solidária, economia de comunhão, né? O espírito, né, de São Francisco de Assis. O espírito de São Francisco de Assis voltando na sociedade, lógico, de uma outra forma, né? Onde, por exemplo, o patrão já não é mais patrão, mas as empresas se tornam cotas, parceiras, e aí todos são donos e todos vivem aquilo que está lá no Atos dos Apóstolos, mas de outra forma, colocando em comum, mas ao modo de hoje. A humanidade cobrava muito, só terminando, colega, a humanidade cobrava muito a questão da própria posição do Papa no Vaticano, com toda a sua riqueza, enquanto muitos passavam fome, né? E hoje a gente vê o próprio Papa Francisco, ele está dando exemplo. Ele criou agora recentemente, né, um albergue onde ele acolhe durante meses pessoas dando comida, roupa, no próprio Vaticano, não é isso? Valéria, você tocou num ponto fundamental. O Vaticano, todos nós temos consciência disso, a influência da Igreja Católica na formação da sociedade. O banco nasceu na Igreja. Então, hoje a gente tem o IOR, né, que é o Banco do Vaticano, e o que o Papa Francisco fez já logo no começo do seu pontificado? Ele foi no Banco do Vaticano, pegou todo o dinheiro do Banco do Vaticano, saqueou o Banco do Vaticano
e pegou esse dinheiro e distribuiu para os pobres na Europa. Por isso que se diz que o Papa vai até ser assassinado, né, pela máfia italiana, que a máfia italiana tem um grande olho no Papa, a máfia italiana tem um desejo de matar o Papa, porque o Papa pegou aquilo que muitas das vezes estava em nome da igreja, mas que é da máfia italiana. Porém, o Papa não tem esse medo. Ele não somente cria esse albergue agora. O que eu quero dizer para você, Valéria, e também para as pessoas que nos assistem, como também para os nossos irmãos que estão aqui conosco. O Papa tem feito coisas loucas diante desse momento. Lógico que ele não vai vender a Igreja de São Pedro, não vai vender o país do Vaticano, porque todos nós sabemos, é um patrimônio cultural da humanidade, não mais pertence à Igreja, mas é realmente um patrimônio rico, como nós temos consciência, cheio de ouro, cheio de obras de arte, muito patrimônio, mas é um patrimônio que não pertence à Igreja Católica, é um patrimônio que pertence à humanidade, aquilo que nós chamamos aqui na nossa terra de tombado, né? Mas o Papa, aquilo que tem sido da Igreja, o Papa tem batido muito de frente, principalmente com os nossos bispos, para que os mesmos façam as mesmas coisas também na sua diocese. Seria uma hipocrisia, né? Seria uma hipocrisia. Você, padre, comentou sobre a influência da Igreja na construção da sociedade. O Brasil, que já foi considerado o país mais católico do mundo, hoje tem diminuído a quantidade de católicos, né? Hoje está numa base aí de 70%, uma coisa assim, com as outras denominações cristãs mantendo aí os 90%. A Igreja se ressente dessa diminuição? E outra pergunta, só aproveitando o encaixe. Qual é a capacidade da Igreja de fazer com que as pessoas mudem a sua atitude? Porque, por exemplo, a questão do saneamento, a gente sabe muito bem que não é só apontar o dedo e questionar o poder público, é também uma mudança de atitude, né? Desde aquela pequena coisa que parece banal, quanto a coisa o lixo, né? Quanto diminuir o consumo ou mudar o jeito de consumir a água, né? Qual é a capacidade da Igreja de mudar isso de uma forma objetiva? Então, na sua primeira pergunta, a Igreja não se ressente dessa história que hoje é atualizada, né? Muitos fiéis saíram da Igreja Católica e foram para outras denominações. Agora também, Givaldo, é interessante a gente entender que às vezes era um tipo de fiel que não era católico. Ele era simplesmente um católico por tradição e às vezes até por imposição, né? Pessoas que tinham o batismo, mas não tinham a fé católica. Então isso é uma realidade da nossa sociedade. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que o Espírito de Deus está onde tem liberdade. Então nós temos consciência, a igreja mudou, evoluiu, a igreja acompanhou os sinais dos tempos e a igreja tem consciência de que ela não pode aprisionar nenhum cristão. A pessoa é livre, a pessoa toma a sua decisão e a pessoa cumpre bem o seu papel, estando professando a fé que o agrade, né? Não é uma fé que convém, mas é uma fé onde realmente ela pode professar porque ela bebe daquela fé. Então a igreja é muito feliz com isso, de saber que as pessoas têm realmente encontrado o seu papel. Por isso o ecumenismo é algo muito importante na vida da igreja. Nós acompanhamos agora, o Papa está no México e a gente vai vendo lá no México tanta coisa bonita acontecendo nessa linha do ecumenismo, nessa visita atual do Papa. Na segunda parte da sua pergunta, a aplicabilidade, né? É aquilo que eu usei como testemunho aqui hoje. A gente vê uma paróquia de pessoas conscientes, uma paróquia de pessoas instruídas, como a paróquia do Nova Suíça, do Padre Rubens, paróquia Nossa Senhora Aparecida Santa de Virges, onde a gente vê pessoas com capacidades saindo para a rua, não para protestar, não para bater de frente, não para jogar a culpa no governo, mas para conscientizar. E aí é muito interessante, porque se uma pessoa capacitada, se uma pessoa que realmente tem uma influência na sociedade,
Por exemplo, eu vi as fotos e acompanhei, dei a formação há 15 dias atrás, mas um homem que eu chamo a atenção, Dr. Benedito Torres, estava lá presente nesse final de semana, cozinhando para as pessoas. Então você vê, né? Ah, padre, simplesmente porque ele é um grande homem na sociedade? Não, não é porque ele é um grande homem na sociedade. O negócio é a vocação, o negócio é a profissão. Agora, outro negócio é ele pôr a mão na massa. Então, a igreja, neste momento, conserta a minha fala, as igrejas, neste momento, não é só a igreja católica, as igrejas que estão na campanha da fraternidade, neste momento, põe a mão no bolso, vai fazer uma campanha financeira, levantar dinheiro no Domingo de Ramos, para poder colocar esse dinheiro à disposição da sociedade, para colaborar para o saneamento básico, porém, a igreja também vai se conscientizando. Um copinho de plástico. A gente sabe, por exemplo, o mal que um copo de plástico faz na sociedade. E hoje, por exemplo, dentro dos retiros, dentro dos cursos, dentro da própria casa, temos batido muito nessa tecla com a questão do descartável. E não somente isso, mas como tantas outras coisas, aquilo que você falava, desde um pequeno gesto até um grande gesto. Imagina uma paróquia de um bom nível se parar num final de semana, deixar de ir para sua chácara, deixar de ir para sua fazenda, parar o mestrado, parar o doutorado, deixar das suas ocupações, para poder sair às ruas e cuidar das pessoas, cuidar das famílias. Então a igreja tem esse papel. Padre Rodrigo, a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar dessa aplicabilidade da campanha da fraternidade na vida das pessoas. Já já, fique com a gente.